Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é quinta-feira e nós estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 8 de agosto, a igreja celebra a memória de São Domingos de Gusmão. São Domingos é o fundador dos dominicanos. São Domingos, rogai por nós. Hoje, bênção de proteção contra as doenças inflamatórias. Está precisando dessa bênção? Então prepare-se aí hoje para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Mirim Doce, em Santa Catarina. Deus abençoe vocês de Mirim Doce que estão acompanhando o Padre Alessandro Bob, então estão rezando, compartilhando a bênção do dia. Que alegria! Um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, no Evangelho de hoje, Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí as respostas são as mais variadas, né? Uns dizem que é Elias, que é João Batista, algum dos profetas. E aí Jesus pergunta: E vós? Quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? Simão responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro professou a fé na origem divina de Jesus. Não só o Messias esperado, mas Pedro professou que Jesus era o próprio Filho de Deus. Vejam, filhos e filhas, a mesma pergunta de Jesus para o povo foi uma resposta, para os discípulos foi outra resposta, na pessoa de Pedro. Assim também no mundo hoje, há aqueles, que simpatizam com Jesus, há aqueles que veem Jesus assim com bons olhos, os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, mas só conseguem ver Jesus como um grande homem. Já os discípulos, diferentemente do povão, eles veem a origem divina de Jesus. Tu és o Filho do Deus vivo. E aqui está a verdadeira fé. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Filho eterno, como nós rezamos no credo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Esta é a fé que nós precisamos ter,
Jesus não é apenas um homem, não é apenas um entre tantos que vieram. Não, somente Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos perceber duas situações nesse evangelho. Primeiro, uma situação boa, né? A profissão de fé de Simão Pedro. E sobre essa profissão de fé, Jesus institui a igreja, colocando Pedro como a pedra visível e dando a ele o poder das chaves, o poder de abrir, de fechar, de ligar e desligar. Mas no segundo momento, Jesus repreende severamente Simão Pedro, chegando a dizer: vai para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Como pode, Padre? No mesmo evangelho, duas situações tão diferentes em relação ao mesmo Pedro. Primeiro, Jesus elogia, dá a ele uma missão tão grande e depois fala que ele é pedra de tropeço. Jesus disse isso porque quando ele começou a falar da cruz, do sofrimento que viriam, Pedro quis contestá-lo, né? Quis dizer: não, Senhor, Deus não permita tal coisa, nós não vamos permitir que isso te aconteça. E aí então nós poderíamos hoje tirar ao menos dois ensinamentos desse evangelho. Primeiro, mesmo Deus agindo em nós com a sua graça, nós não estamos imunes de também sermos tentados, de sermos movidos pelas sugestões do mal, ou mesmo da carne, do nosso humano, né? Veja, o mesmo Pedro que foi iluminado por Deus recebendo a revelação divina de quem era Jesus. O mesmo Pedro foi usado para tentar mudar os planos de Deus, o plano da salvação que seria consumado na cruz e na ressurreição de Jesus. Por isso, às vezes, nós precisamos reconhecer que mesmo estando na igreja, mesmo tendo um caminho com Jesus, a gente é humano. Por isso, podemos estar susceptíveis a fraquejar, a cair. Nem sempre nesse segmento de Jesus, os planos de Deus estarão assim totalmente claros para nós. Caminhamos na penumbra da fé. E nesse caminho, o mal pode sim tentar nos enganar, tentar nos propor um caminho alternativo, e a gente achando que é uma coisa boa, né? Que a gente está no caminho certo. Olha só como o inimigo é sorrateiro e ardiloso. Um segundo ensinamento também desse evangelho: precisamos da sabedoria de Deus para fazer a leitura correta dos fatos, dos acontecimentos na nossa vida, na nossa história. Muitas vezes, alguma coisa que a gente não entende, que a gente não gosta e que às vezes a gente acha que aquilo não é o melhor. Talvez nos planos de Deus, aquilo é justamente o que vai ser o melhor para nós, para a nossa salvação. Então, pedir sempre o quê? A luz divina, a sabedoria de Deus, o entendimento, a aceitação. E onde? Na oração. Pedro ali, eu penso que ele não teve uma intenção má. A intenção dele, humanamente falando, era boa. Ele sentiu assim uma compaixão, né? Ele queria poupar Jesus de algum mal que pudesse acontecer com ele. Mas Pedro não compreendeu que era justamente esse mal que seria um grande bem, a salvação da humanidade, na cruz, no derramamento do sangue. E aí o inimigo, né, usa dessa brecha, desse vacilo de Pedro, para induzi-lo a mudar os planos de Jesus. Precisamos muito do Espírito Santo na nossa vida, nos iluminando, nos dando a sabedoria, entendimento, discernimento do agir de Deus e dos planos de Deus em nossa vida. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Em oração, entramos na Tua presença e em nome de Jesus, invocando agora esse nome bendito e santo, nós queremos, ó Pai, suplicar que por esta santa bênção venha sobre este filho, esta filha que reza comigo, bênçãos de proteção contra as doenças inflamatórias. Quantas doenças e enfermidades, Senhor, inflamatórias que acometem a tantas pessoas. Hoje nós clamamos:
o sangue precioso de Jesus, as suas santas chagas, curando as chagas de toda a enfermidade inflamatória deste filho, desta filha que reza comigo. Nós cremos, Senhor, que por suas chagas nós fomos curados. Por isso, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar, proteger e curar esta pessoa de toda doença e enfermidade inflamatória. Vem, Senhor Jesus. Que desça sobre você esta bênção, bênção de saúde, bênção de proteção, bênção de cura de toda doença inflamatória, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E eu deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.